Maravilha, seu palavra e sabedoria de hoje. Que bênção grande estarmos juntos. E olha, privilégio de verdade poder estudar a Bíblia com você, podermos examinar os textos da Escritura Sagrada e nessa maratona que nós estamos fazendo juntos aí de leitura do livro do Dag Mills, que é Lealdade e Deslealdade. Quanta coisa nós temos descoberto juntos, né? Quantos conceitos, quantos princípios colocados, e tem sido muito forte mesmo caminharmos juntos nesse livro. E hoje nós vamos então para mais um momento. Eu quero agradecer já a sua presença, você que está conosco aqui no Palavra e Sabedoria. Obrigado de verdade pelo carinho. Já estou vendo aqui a Francilene, Patrícia Duarte, Janaína, Edivaldo, Janete, né? A Vânia Cavalcante, Ledinha, Leda Paula, Josefa, Adriana Queiroz, meu querido Charles, né? Fiz propaganda hoje do presente, né, Charles? Ó, coisa linda, né? Meu Deus do céu. Bênção total. Estamos, a nossa Medi, né? Aí diretamente de São Paulo, meu Deus, que coisa linda. Dalvinha, pastora Dalva, bom dia, que honra grande, né? Privilégio, povo de Deus, né? Vamos juntos então para mais um momento do capítulo 4 que nós estamos vivendo. E nós paramos ontem aqui no Lucas 14, 26, e o tópico que nós estávamos é a lealdade irá lhe custar relacionamentos e amizades, né? E aí nós paramos nesse versículo, Lucas 14, 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte, ele começa: pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Então ele já está avisando para nós que nós vamos perder, que nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de tudo, mas algumas coisas você vai ter que abrir mão, né? Então há certas coisas que são virtualmente impossíveis de ver abertamente. Por exemplo, é muito raro ver dois seres humanos tendo relações sexuais abertamente. E quando nós vemos, chega a dar, né? Assim, horrível, né? Eu passei uma vez ali pertinho da igreja e saindo, né, do culto mais tarde, tinham, né, dois homens tendo relação no meio da rua. É um negócio terrível, né? Terrível, né? A fornicação é uma coisa que é improvável que você veja com seus olhos físicos, a não ser que você vá num site desse louco, não é? E veja. Mas não é natural você ver isso no meio da rua, não é natural você observar isso, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar diligentemente se há entre nós, atenção, se há entre nós algum fornicador. Como poderemos conhecer, então, essa pessoa? E a resposta é óbvia, nós precisamos procurar sinais, os sinais. Por exemplo, um casal que ainda não está casado visita um ao outro depois da meia-noite. Não vai dar certo, né? Então são sinais, né? Não está casado ainda, mas está vivendo junto. Vamos casar, vamos organizar isso na vida. Nós estamos aqui, a Seven está aqui para ajudar você a organizar toda a sua vida. Não precisa continuar vivendo em pecado, fora daquilo que Deus planejou, né? Certo? É a mesma coisa com o conceito de lealdade e deslealdade. Não é fácil você detectar claramente, mas você precisa procurar sinais. E um dos sinais são amizades e relacionamentos não saudáveis. Amizades e relacionamentos tóxicos, destrutivos. Esse é um sinal de que a pessoa está envolvida com esse processo de deslealdade. Por quê? Porque a vida dela já está sendo contaminada, né? A sua lealdade é revelada por meio dos amigos que você cultiva. Então lembra que eu falo para você, me diga quem são os seus 5 amigos e eu vou dizer qual é o seu futuro, né? E a sua lealdade também é detectada pelos amigos que você tem. Me diga quais são os seus amigos, com quem você convive, né? Algumas amizades serão desfeitas se você for leal a Cristo, à sua igreja e ao seu pastor. Então, automaticamente, algumas amizades vão ficar pelo caminho. A lealdade de Jonatas para com Davi lhe custou um relacionamento com o próprio pai. Nós já estudamos isso, né? Diz o texto lá em 1 Samuel 20,
versículos 32 e 33. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, ele disse: por que há ele de morrer? O que ele tem feito? Então Saul atirou-lhe uma lança para matar o filho. Ele se esquivou da lança, mas a lança foi colocada para matar, ou seja, o pai queria matar o filho. Então, quando Jonas questiona a decisão do seu pai de tentar matar Davi, Saul fica tão bravo com ele que atira a lança tentando matar o seu filho. Então, Jonas quase perde a sua vida por causa da sua lealdade a Davi. Então, a lealdade é muito, 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 muito cara. Então, vamos para o próximo ponto hoje, né? Primeiro ponto, a lealdade requer persuasão plena, ou seja, você precisa conhecer e saber com quem você está lidando, né? Tem que estar pronto para defender de qualquer maneira. A sua lealdade deve ser para uma autoridade mais alta, né? A mais alta autoridade, então lembra sempre a quem está no topo, né? Uma pessoa leal não segura informação, você não vai guardar, para depois você não seja acusado de eu sabia, né? Eu sabia, mas não disse, tá? A lealdade é baseada em princípios e não em emoções, não é o que eu sinto, mas o que a palavra de Deus me ensina, tá? E quinto, nós lemos agora, a lealdade irá lhe custar relacionamentos e amizades, né? Nós fizemos hoje e ontem nós fizemos esse ponto. Mas hoje, então, nós vamos para o sexto ponto. A lealdade pode lhe custar coisas físicas. Até agora, na amizade e tal, né? Mas físicas. A Bíblia nos ensina que quando Moisés se tornou adulto, ele teve que escolher entre ser leal a Deus ou leal ao faraó. E essa lealdade custou para ele o palácio. Moisés poderia ser o primeiro-ministro do Egito, poderia ser governador com tranquilidade, não é? Diretamente do palácio, instruído no palácio, preparado para isso, porém a sua lealdade, né, sabe, lhe custou a cidadania egípcia, lhe custou o seu passaporte, o seu status de realeza. Ele perde tudo por causa da sua lealdade a Deus, tudo. Hebreus 11, 24 diz assim: pois pela fé Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, né? Filho da filha de Faraó. Moisés recusou ser chamado, escolhendo antes ser maltratado juntamente com o seu povo, com o povo de Deus. Ele disse: eu não vou abrir mão daquilo que eu acredito, eu não vou abrir mão do meu povo. E para isso ele teve que abrir mão do palácio. Se alguém está ali dando dinheiro de forma regular, né, ofertando na sua vida, e ele se rebela contra Deus e contra a igreja, e você vai ter que tomar uma posição sobre isso, né? Você não vai poder mais receber o dinheiro dessa pessoa, então você vai ter que escolher entre cantar louvores a um Absalão, né? Absalãozão aí, meu Deus do céu, né? Que está colocando de forma clara suas habilidades, né, de traição, ou você vai ter que realmente fazer a coisa certa. Se você decidir fazer o que é certo, o que é o princípio, você vai ter que abrir mão desse dinheiro que a pessoa ofertando na sua vida, né? Então você não vai poder mais ter esse dinheiro, porque não é óbvio que você receba algo de alguém que é desleal. É desleal, né? Tá? Esse princípio vai custar caro para você, o princípio da lealdade, viu? Meu Deus. Outro dia uma pessoa chegou e me disse: mas eu posso receber o dinheiro do tráfico de drogas para a igreja? Eu digo: como assim que você pode receber? Claro que não. E uma pessoa chegou para mim do jogo do bicho querendo investir. Eu digo: não, aqui nós não temos investimento, aqui nós temos dízimos, ofertas e primícias, né? Dízimos, ofertas e primícias. Se você participa desse corpo, você tem a bênção de poder contribuir. Se você participa desse corpo, você tem a bênção de poder exercitar aquilo que Deus tem para você, né? Então, a lealdade, ela vai lhe custar coisas físicas também. Mas a lealdade, em sétimo lugar, ela vai requerer análise. E esse é o último ponto, né, dessas lições, são 7 lições, mas esse ponto é um pouco maior e eu quero que você analise bem comigo, porque fala de análise, né? Certo? Então a lealdade, ela vai ter que ser testada, vai ter que analisar direitinho como é que eu vou permanecer leal, como é que eu vou fazer para estar na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele mandou eu fazer, né? Então nós precisamos ter um estudo
detalhado, né, da interpretação daquilo que está sobre a nossa vida. Eu quero lhe mostrar algumas coisas que você deve analisar. O modo de colocar na sua mente, no seu coração, aquilo que você está fazendo e como você vai fazer. Primeira análise. Atenção. Primeira análise. Analise o passado. Analise o passado. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está parando para analisar a vida de Timóteo. Ele faz uma análise dizendo, em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 6 do 2 Timóteo, ele diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela a imposição das minhas mãos. Pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando com ele, analise, veja direitinho. Você é um homem aprovado, você é um homem maravilhoso, ou você está se desviando do seu chamado? Você precisa analisar o que você está fazendo, né? Paulo está dizendo, eu estou lembrando para você do seu passado, você recebeu o dom, você recebeu a bênção, né? Então nós não sabemos exatamente como é que Paulo estava falando para Timóteo, o que Timóteo estava passando, né? Mas a ideia que nós temos aqui é que ele está dizendo, olha, acorda para o que você já foi, percebe o que você já tem. Então, se você vai falar sobre lealdade, você precisa analisar o passado da pessoa, lembrar da pessoa, né? Tá? Pense em tudo que já aconteceu com essa pessoa, tudo que ela já fez. Porque, às vezes, a pessoa comete um erro, um deslize apenas, e você apaga todo o passado daquela pessoa de fidelidade. Então, um deslize é uma coisa que você diz, não, só foi agora. Mas ele tem todo um passado de fidelidade. Eu preciso trabalhar isso. Você não pode pegar uma pessoa que teve um deslize e condená-la como se ela fosse desleal a vida toda. Então você vai tratar aquele ponto, vai conversar com ela naquele momento. O que aconteceu? Qual foi a influência? Quem estava perto de você? Né? Qual foi a informação que você recebeu? Você vai tratando tudo com a pessoa, mas você não pode pegar uma pessoa e jogar fora. Paulo está dizendo para ele, ei Timóteo, lembra, você tem um dom. Você tem um dom, eu orei por você, né? Certo? Então pense sobre tudo que aconteceu no passado. Como Deus chamou, como Deus trouxe, como Deus colocou. Né? A história de cada pessoa é importante para que nós possamos não incorrer na injustiça, né? E com isso sermos desleais, né? Também com a pessoa. Né? Ele diz, eu sempre lembro dos movimentos de chamados do Espírito Santo, aos quais comecei a sentir muito cedo na minha vida. E eu também, né? Bem cedinho. Eu tenho em mente o zelo e o amor que eu sempre tenho tido pelas almas a serem conquistadas. Qual é o meu passado? Não somente analisar a outra pessoa, mas analisar a mim mesmo, né? Então, como é que eu faço? Como é que eu estou sentindo isso? Como é que eu estou vivendo isso hoje na minha trajetória, na minha vida? Como é que, qual é sabe, o que aconteceu comigo a vida toda? Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado, né? E ele diz, isso ajuda a me manter leal ao meu chamado, ao chamado de Deus, né? Uau, eu lembro-me das primeiras vezes que eu falei com meu pastor assistente sênior, e foi na sala da pousada médica da universidade. Nós conversamos sobre a pregação do Evangelho nas cidades e vilas da nossa nação. Eu percebi que ele tinha a mesma paixão e a preocupação pelas almas que eu tinha, né? Alguma coisa instalou em meu coração e eu percebi que eu havia encontrado alguém com quem eu poderia trabalhar. Ou seja, a missão é aquela, eu analisei o passado da pessoa, o que ela já fez, como é que é a vida dela, com a paixão dela. A conversa ainda está vívida em minha mente e ela me ajuda a manter o trilho e fazer com que eu inicialmente saí para fazer na minha vida, na minha trajetória. E é por isso que hoje temos um ministério de evangelização em massa. Foi o que Deus chamou para fazer desde o início. Sempre que eu quero fazer outra coisa, Deus me lembra, ei, bicho, faz o que eu te disse para fazer desde o começo. Continua fazendo o que eu te chamei para fazer. Analise o passado, analise o passado de cada pessoa. Decidi também me lembrar de associações e amizades passadas, e certa vez um sujeito rebelde saiu no seu caminho para me caluniar para um amigo meu. Meu Deus, né? E ele disse, cuidado com o pastor Dag, cuidado com ele. E meu amigo replicou, por que você está dizendo isso? Por que eu tenho que ter cuidado com o pastor Dag? E ele disse, ele está no ocultismo. Eu lembro de quantas acusações eu recebi na vida, meu Deus, né? Ele está no ocultismo, né? Uma vez a pessoa disse que eu era comunista. Eu disse, como?
Comunista? Meu Deus do céu, né? E ele, sabe que o pastor dele respondeu: você deve estar louco. Eu analiso a vida do pastor Dag. Eu conheço o passado dele. Não tem nada a ver com o que você está falando. Ele não está fazendo magia negra, né? Coisa nenhuma, né? E meu amigo Leal continuou: você sabe há quanto tempo eu conheço o Dag? Você sabe há quanto tempo eu convivo com ele? Você não pode parecer saber como o nosso relacionamento é duradouro. Meu amigo Leal enfatizou: deve haver algo errado com você, com a informação que você tem. E não com Dag. E não com Dag. Eu conheço o meu pastor. Sempre que você analisar os eventos do passado, isso irá manter você uma pessoa leal, porque você já conhece a pessoa e você sabe, então, o passado dela. Então, primeiro, analise o passado. Segunda análise é: analise o indivíduo em questão. Quem é essa pessoa que está na questão? Para permanecer leal por um longo tempo, você precisa fazer uma boa análise da pessoa que você está convivendo e daquilo que você vai olhar na vida dela. Então, toda a história do passado, mas quem é essa pessoa? Paulo disse que Timóteo deveria permanecer nas coisas das quais ele fora instruído. E, acima de tudo, Timóteo deveria lembrar do tipo de pessoa com quem ele aprendeu as coisas que ele sabia. Ele diz, versículo 14 do capítulo 3, de 2 Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, né, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. A análise é: quem é essa pessoa? Nós precisamos analisar quem é essa pessoa. Quando as pessoas começam a trazer todo tipo de histórias sediciosas, relatórios caluniosos, vão colocar sobre você, aguarde, né? Vão falar sobre você. Você precisa ter amigos que conheçam você de verdade, né? Tá? Pense cuidadosamente sobre o que elas estão dizendo. Cuidadosamente sobre o que elas... Analise o indivíduo que está sendo criticado, se isso faz sentido. Faz sentido isso? Uma vez, alguém me disse que eu estava pregando por dinheiro. Meu Deus, todo pastor passa por isso, né? Tentando ficar rico rapidamente. Essa pessoa, obviamente, não sabe, não é um pensador profundo, não é uma pessoa que examina bem as coisas, né? Se esse indivíduo fosse analisar o que ele estava dizendo bem, ele iria perceber que poucas pessoas têm o privilégio de serem médicos. No caso do Dag, ele formou em medicina, né? Certo? Eu tenho PhD em psicologia, né? Certo? Em mestrado em administração, então... Poucas pessoas têm o privilégio de ter o currículo que eu tenho. Poucas pessoas têm o privilégio de ter o curso de medicina, como o Dag tem, né? Tá? Ele também irá perceber que eu deveria estar fora de mim ao abandonar o exercício da medicina para ganhar dinheiro coletando oferta dos outros, né? E, principalmente na África, você vai ser bem mais difícil isso aí, né? Ele disse que é absurdo. Há maneiras muito mais fáceis de ganhar dinheiro sendo médico do que como pastor. Esse sujeito desonesto está se recusando a considerar onde estão os meus colegas médicos, quanto dinheiro que eles ganham, né, e vem simplesmente acusar o pastor Dag. Tudo que estou dizendo é: analise o indivíduo, o que está sendo criticado, e isso ajudará a decidir sobre a lealdade ou não, a ser leal ou não. Está em 2 Timóteo 3, 10 e 11, diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a caridade, a paciência, perseguições e aflições. Ele diz: você tem seguido já quem eu sou. Analise quem você é, qual é a pessoa que está envolvida no processo. Paulo diz: você tem visto o meu estilo de vida. Você conhece o meu caráter, Timóteo. Ele está apelando a Timóteo que reconhecesse conhecer intimamente a Paulo, sabia exatamente quem era ele. E quando eu encontro pessoas sobre as quais eu tenho ouvido rumores desfavoráveis, atenção, descubro que elas são bem diferentes do que foram retratadas. Eu amo quando a pessoa vai falar uma coisa ruim para mim, porque eu já começo a atividade de pensar diferente, né? Eu posso ajudar essa pessoa, se for verdade isso, muito provavelmente não é verdade, toda a verdade, e aí eu vou devagarinho até poder captar aonde é que eu posso entrar nessa história para transformar deslealdade em lealdade,
pecado em cura, né? Maldição em bênção. Né? E aí nós vamos entrando devagarinho, conheça pessoalmente o indivíduo que está em questão. São nomes, são pessoas, não é estatística, não é todo mundo, lembra? Não é a maioria, não. Só você vai ver só um quadro verdadeiro quando você começar a olhar a pessoa. Agora, tem um caso que ele coloca aqui no livro que é bem cruel. Né? Se um membro da igreja me disse certa vez que ele havia visto um dos meus pastores levando uma senhora para uma casa noturna. Meu Deus, né? Tem uma acusação dessa contra o pastor da igreja, né? Um dos pastores que são assistentes na igreja. E eu pensei a respeito do que essa senhora estava dizendo, a acusação que estava sendo feita, e por um momento eu descartei o que ela disse, não vou nem pensar sobre isso, né? Por que eu descartei essa história, sendo como uma história frívola, sem sentido nenhum? Porque quando eu analisei a pessoa que estava contando, primeiro, veja bem, vou analisar duas coisas aí, né? Primeiro, analisar a pessoa que estava contando a história e analisar o pastor que estava em questão. Então, analise os dois lados, as duas pontas da questão. Né? Quem está falando, qual é a vida dessa pessoa, qual é o resultado que essa pessoa tem. Tá? Na vida, lembra que nós só temos resultados, não temos fracasso nem vitória, nós só temos resultados. Tá? Então, qual é o resultado que essa pessoa tem para estar falando, da outra, né? E qual é o resultado que a outra pessoa tem. O que é que essa outra pessoa é? Então, ele colocou o pastor em questão e também a senhora que estava acusando. E ele disse, essa acusação é ridícula. Eu conheci o pastor em questão há muitos anos e nunca tive nenhum motivo para duvidar da sua integridade. Por que eu deveria agora ouvir uma acusação frívola, pequena, cuja a agenda, né, eu desconhecia dessa pessoa? Não vou olhar para isso agora. Claro que eu tomaria uma acusação como essa mais seriamente se tivesse vindo de uma pessoa com mais seriedade. Né? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, dá uma olhada aí, ó. 1 Timóteo 5,19, ele diz, não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, se vem somente uma pessoa, ainda é uma pessoa duvidosa, fique esperto com essa colocação, tá? Mas se você começa a dizer, não, vem por 2 testemunhas e tal, então nós podemos analisar direitinho isso, né? Análise contínua das acusações, e vamos que vai acontecer sempre, tá? Agora, amanhã eu quero continuar com você, se Deus permitir, com esse caso aqui, tá? De um homem de Deus que ele amava muito e cometeu adultério. Esse aqui é muito forte. Eu vou até colocar aqui, dar um espaço aqui para a gente lembrar onde nós estamos, tá? E amanhã nós continuamos no livro a partir daqui, tá? Desse pastor que foi acusado de cometer adultério. Então o negócio vai ser forte amanhã, tá bom? Que maravilha, graças a Deus estarmos juntos trabalhando essas questões. Eu sei que esse último ponto aqui é bem forte, né, da análise, mas é importantíssimo. Analise a pessoa, analise o passado, analise a pessoa que está falando, analise a pessoa de quem está sendo falado, para que você possa continuar leal na sua trajetória, em nome de Jesus. Tá? Um beijo grande no coração. Amo você, né? De verdade. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. E vem nos trazer, Senhor, esses conteúdos todos sobre lealdade e deslealdade. Coloca na nossa mente, Senhor, para que possamos abençoar pessoas e para que possamos ter uma vida também abençoada. Para que possamos ser leais às pessoas e para que possamos gozar da lealdade de pessoas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que maravilha estarmos juntos, né? Beijo no coração, beijo no coração. Vamos lá para mais uma semana abençoada em nome de Jesus.